Mas nós temos correspondentes também que vão Sim, explicar, que vão fazer o treinamento de processos. Já passou por aqui também. Nós temos também pessoas que vão falar sobre o marketing. O atendimento ao cliente, ele começa desde a captação do imóvel, né, de você ter boas informações, boas fotos. Toda essa etapa aí a gente faz treinamento para os corretores estarem aptos para oferecer um atendimento com excelência. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. E eu tenho uma plena convicção de que você não viu ainda, pelo menos nas 2 temporadas do nosso podcast, uma pessoa com um sobrenome tão emblemático como o desta mulher incrível que está aqui à minha frente, Carmen Scofield. É isso aí, Gabriel. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Satisfação é minha. Fico lisonjeada aí pelo convite também, né? Ela é proprietária da Conexão Imob, tá? Então a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre o mercado imobiliário, a trajetória de Carmen, enquanto corretora, enquanto proprietária de imobiliária, os desafios que não são poucos, são inúmeros. Então a gente já tem uma parceria aí de longos anos e vamos extrair o que essa mulher tem de maravilhoso, que é muito conhecimento para poder compartilhar com vocês, tá bom? Carmen, se apresente, por favor, para o pessoal aqui nessa câmara. Quem é Carmen e há quanto tempo você está no mercado imobiliário? Olá, sou Carmen Scofield, como o Gabriel falou, como todos me conhecem. Hoje eu sou a CEO da Conexão Imob. Tenho muita alegria de falar isso para vocês, que foi uma trajetória de 14 anos no mercado imobiliário. Olha só. E com a Conexão Imob, a gente consegue ir além, porque além de realizar os sonhos dos clientes, a gente também realiza sonhos dos nossos corretores, dos nossos parceiros, dos nossos funcionários. Então, é isso que é a conexão. A gente abre aí uma amplitude para estar conectando várias pessoas dentro do mercado imobiliário e fora dele também. Legal, legal. 14 anos. Sabe o que eu fico pensando, Carmen? Eu vejo muita gente que começa com 3, 4 meses, já não vê resultado, já quer sair da profissão. Não dá, tem que ter perseverança. Muita resiliência, né? A palavra é essa. Eu acredito assim que a paciência, a perseverança, a persistência. Então, são os 3 P's, né? Sim. Que a gente tem que ter e muita transparência com o cliente. Eu acho que hoje, tenho certeza que dentro do mercado imobiliário, o que traz mais conexão com o cliente é justamente você ter um atendimento humanizado também e se colocar no lugar do outro. Sim. Porque não é venda, é realmente realizar um sonho. Sim. Então, eu estou lidando com vidas. Sim. E a gente tem que buscar realmente o que o cliente quer, né? Entendendo muito bem ele, ouvindo muito bem. Eu geralmente faço isso e falo isso muito para os meus corretores também. Se coloca no lugar do cliente, porque jamais a gente coloca honorários à frente. E sim o que o cliente está buscando. Sim. Nós estamos no ano de 2025, você tem 14 anos de profissão, então você entrou no mercado em 2011, mais ou menos. 2010, 2011, né? E você pegou aquela euforia do mercado, que é 2012, 2013, vendia assim muito, teve até aqui em Sergipe, teve muito lançamento do Alphaville nessa época e tal, mas logo depois, em seguida, se não me engano até, aqui a gente não fala sobre política, mas na época do governo Dilma, que teve aquela queda tudo, o mercado entrou em uma recessão. Então você já pode viver os 2 lados da moeda. Como Viver foi? as 2 fases, né? Quando, logo em 2011, eu encerrei um ciclo, onde eu trabalhei numa empresa também durante 11 anos. Trabalhava com o que, Carmen? Trabalhava numa multinacional, onde eu fazia planejamento estratégico, eu fazia contratações, demissões, cobrava metas também. Então, a gente trabalhava mais ou menos com 100 pessoas. Olha só. Então, eu saí dessa experiência que eu já priorizava sempre a excelência em atendimento. E quando eu saí dessa experiência que eu tive, que foi muito boa também, né, muita gratidão por todo o aprendizado, mas foram desafios, porque eu trabalhava de domingo a domingo, era em shopping, e aí Não mudou muito não, viu? Pra hoje, né? Continuo trabalhando domingos, feriados, porque vai ser de acordo com a necessidade realmente do meu cliente, né? Então, com a maior satisfação do mundo. E aí, quando eu terminei esse ciclo, em 2011, que eu comecei no mercado imobiliário, realmente foi uma fase muito boa. Mas em todos os desafios, a parte boa do mercado imobiliário é que sempre tem cliente comprando e cliente querendo vender. Sim. Né? E aí a gente continua nessa perspectiva, mesmo encontrando esses desafios. Sim. E eu também sou perita avaliadora, né? Então teve uma fase que diminuiu um pouquinho as vendas, até quando a gente também está sem recurso. E aí eu consegui fazer muitas avaliações. Eu fiz avaliações de empresas, avaliações de residências também.
E aí a gente continua o trabalho, né? Porque o mercado imobiliário ele é muito amplo. Sim. A gente tem muita coisa para fazer. E às vezes tem aquele momento que está maior, em maior abundância, a parte de novos, a parte de seminovos. E a gente vai se adequando à realidade atual, né? Sim. Ó, vá pegando aí as falas de Carmen, porque eu sei que tem muita coisa. Olha só, experiência em multinacional, 9 anos, não foi? Na multinacional? 11 11 anos anos trabalhei. na multinacional. E quando ela começou a falar do cenário de crise, eu vou destrinchar um pouquinho, porque como nós somos de mercado, e quem assiste também, muitas vezes a pessoa não pegou esse gatilho. Ela falou o seguinte, olha, depois que saiu aquela época assim, poxa, muita coisa boa acontecendo no mercado imobiliário, teve aquela queda. E como eu sou perita avaliadora, né, eu comecei a atuar em outras frentes. E aí ela diz o seguinte, quando a gente está sem recurso, ela quer dizer sobre recurso de financiamento da Caixa Econômica. Exatamente. Não é isso? Então você veja, vá começando a entender a cabeça e a visão, que é isso que diferencia uma liderança de outra. Olha, o mercado que eu estava atuando, ele deu uma queda. Eu comecei a atuar também com outras coisas, fazendo avaliação e tudo, como perita, né? Isso, avaliadora. E você tem uma visão estratégica da coisa, porque, tipo assim, o mercado imobiliário realmente flutua muito, né? E se você ficar, de repente, muito preso em uma determinada situação, de repente você perde. Porque a crise não depende da gente, né? Essa que é a verdade, né? É um cenário macro de economia, né? Político, tudo, e que afeta diretamente a gente. Mas você ter outras opções, que foi o que você trouxe aqui, e dizer assim, não, eu não vou ficar preso só a isso, mediante, pô, pode acontecer alguma outra coisa, então eu tenho outras cartas na manga, foi o que eu entendi dessa fala sua, é Isso isso? mesmo, Gabriel. O mercado ele oferece muita coisa para gente. E aí tem aqueles momentos que a gente realmente, como o foco da gente hoje da Conexão Imob, são imóveis prontos para morar também. E a gente também se dedica muito aos lançamentos na Barra dos Coqueiros. Então a gente vai sempre acompanhando o mercado. Onde é que está tendo mais crescimento? Né? Onde é que está tendo um público maior? Então hoje as demandas aumentaram bastante nas regiões que estão nossos vizinhos de Aracaju, Certo. que é a Barra dos Coqueiros. Socorro também é um local onde a gente está crescendo bastante também, tem muitos clientes. É a região do Mosqueiro, a região de São Cristóvão. Então, você conhecer de uma forma ampla todo o mercado, você consegue direcionar melhor o cliente. E é isso que a gente faz, né? Tem que estudar o mercado sempre. Claro. Agora, por que trabalhar nas regiões metropolitanas? Eu entendo o seguinte, tá expansão, tudo tá sendo construído muita coisa por lá, mas eu entendo também que isso de repente tem alguma coisa a ver com o público, não sei, porque construção por construção dentro da cidade também tem, mas é um público um pouco mais elevado, que é médio alto padrão, né? Sim. Nas regiões metropolitanas, você tem um público popular e também tem um público de médio alto padrão, principalmente na Barra dos Coqueiros, quando a gente fala de condomínio de um porte mais elevado. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a sua ideia, qual é a sua estratégia em trabalhar nessas regiões metropolitanas. Por quê? Então, hoje, como você mesmo falou, a gente tem um público, mas se meu cliente, ele demanda para mim a necessidade maior dele. Olha, Carmen, hoje eu busco um imóvel mais amplo, eu quero conforto, eu quero segurança para minha família, para receber os amigos também de uma forma mais tranquila e realmente confortável. Então, hoje nós temos condomínios fechados na Certo. região da Barra dos Coqueiros, que oferece tudo isso. Entendi. Ele oferece qualidade de vida, ele está perto da praia, alguns até com acesso ao mar. Certo. Então, hoje, para quem mora, por exemplo, em apartamento, muitas vezes ele quer isso. Entendi. Então, eu tenho hoje condomínio fechado, estilo resort, que você tem o mar, que é qualidade de vida, Sim. você tem a segurança e toda uma proposta de um resort para morar. É como se você tivesse de férias todos os dias do ano todo, né? E com um valor muito acessível, que Sim. isso ainda é melhor. Ainda, né? Ainda. Porque Sergipe tem uma particularidade e que, às vezes, o corretor ele não tem. Como a gente atua no Brasil, eu consigo ter essa noção de metros quadrados, né? Aqui é muito, digamos assim, é baixo o valor comparado em outras regiões. Porque ali na Barra dos Coqueiros, como você falou, é uma região que, de um lado da Barra, você tem praticamente todos aqueles condomínios que têm acesso à praia, e do outro, não, né? Mas você atravessa a rua e vai. Pode não ter esse acesso tão fácil, porque como está construindo um condomínio ali do lado do outro, tem que ver a via que você vai ter acesso. Agora, a grande vantagem, Gabriel, é nesses condomínios que não têm o acesso ao mar diretamente, mas eles oferecem uma estrutura de lazer que é um verdadeiro resort. Entendi, compensa, então, né?
hoje a maioria das famílias tem cachorros, tem gatos, Certo. tem crianças. Então, ali a criança, ela passeia de bicicleta, ela tem toda uma segurança dentro do condomínio. Legal. Então, tanto a Barra dos Coqueiros está em expansão, como a região da Aruana também, que a gente vê constantemente, né? Vários condomínios. Né? Então, essa questão do desenvolvimento nas regiões de escolas, de shopping, dos supermercados. Né? Então, isso valoriza mais ainda o local, porque você vai ter uma facilidade de ter tudo isso a seu acesso. Eu quero te fazer uma pergunta, você vai segurar a resposta, mas eu vou deixar a pergunta para não esquecer. Essa linha de trabalho, você vai mudando mediante ao que o cliente está demandando de você e você vai se adaptando, porque é comum a gente ver imobiliárias, não, eu vou trabalhar, digamos, com médio alto padrão e tal região. O planejamento começa de dentro para fora. Eu já conheço várias imobiliárias assim. E pelo que você está conversando comigo, o seu processo é o oposto. Você meio que o cliente vai demandando e você vai entendendo para onde o mercado está indo e você vai conduzindo. Pô, se está vindo dessa forma, então eu vou concentrar o meu esforço de comunicação, de atendimento e tal nessa região. É isso? Bom, é tudo um pouco, porque a gente tem nosso foco, a gente sabe os condomínios que estão lançando, que é uma proposta, até como você falou no início, sobre a ascensão do mercado imobiliário, que foi na época que estava tendo aqueles lançamentos do Alphaville, por exemplo, que a gente num dia só vendia todos. Certo. Então era uma procura muito maior. Hoje a gente sabe que existe a demanda e a oferta, então de acordo com isso o mercado está equilibrado, mas não é mais aquela rapidez nas vendas de um empreendimento que a gente lançava de manhã, no mesmo dia vendia tudo. Sim. Mas não, a conexão, a gente estuda sim o mercado, a gente sabe hoje quais são as regiões que estão sendo mais procuradas realmente e também de acordo com aquele cliente específico, porque a gente vai ter que conhecer o mercado como um todo para daí sim oferecer o melhor para o cliente. Então, a região da Aruana a gente estuda, então se o cliente me procura querendo uma casa que seja um padrão com mais qualidade de vida, que tenham acesso, por exemplo, ao rio ou ao mar, seja como for, então eu já sei que tem uma morada do rio, então eu já sei que tem, eu quero enfrentar a praia, então eu já sei que tem um Lago Paranoá. Então, a gente faz toda uma pesquisa para poder realmente direcionar o cliente. Entendi. Mas dentro do mercado, por exemplo, a gente sabe que tem vários lançamentos na Barra dos Coqueiros, então a gente foca também lá, porque sabe que vai estar tendo clientes naquele perfil. Boa. Então a gente estuda e sabe que tem que buscar de acordo com o mercado também. Bom, ela tava antes de começar aqui a gravação, assim, eu tô nervoso, eu digo, meu amigo, a mulher é uma máquina de vender, de conteúdo, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um bate-papo muito legal. Mas antes da gente dar continuidade, tem um presente para você aqui. Ah, é? Gostaria que você, por gentileza, abrisse, mostrasse aqui na câmera. Obrigada pelo carinho, né? Por Muito gentileza. bom. Quem é que não gosta, né? De ganhar presente. Se tiver ruim de tirar o fitilho, você pode rasgar aqui. Aonde? Rasgar em cima, em cima. Pra poder abrir. Pronto, consegui. Veja aí o que é que tem aí dentro pra você. Que bacana. Olha aí o caderno. Amei já fazer minhas anotações. Exatamente. Bacana. Mais coisa aí dentro. Aí. Legal. Para você tomar um café, uma água. Inclusive, eu vou pedir Muito até para o pessoal colocar obrigada. uma água para você, por gentileza. O pessoal vai colocar aqui uma água para você. E tem também, Carmen é uma das, assim, eu estive na festa de inauguração da sua imobiliária, né? Virou mais do que uma cliente, uma amiga, somos vizinhos. Sim. Nos encontramos, né? Daqui a pouco eu passo lá no condomínio de vizinho e tal. E assim, tenho muita admiração, um carinho muito grande por você, porque venho acompanhando essa história desde o início. Não só enquanto plataforma, mas assim, vendo realmente as coisas acontecer. Então, não poderia deixar de deixar um troféu com você também. Certo? Obrigada. Não tenho dúvida nenhuma de que a sua liderança inspira o mercado imobiliário e transforma. Gente, eu fico muito feliz por isso, né? Realmente esse reconhecimento é muito bom e importante para a gente, como gestora, como corretora de imóveis. Porque quando o cliente pergunta para mim, você é a CEO da Conexão Imóvel? Eu falo, sim, mas sou corretora acima de tudo, porque eu amo o que eu faço. E faço com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E sempre buscando essa questão da transparência e, como eu falei, do atendimento humanizado. Sim. Que eu acredito que faz toda a diferença. Com certeza. Então, realizando sonhos que também eu realizo o meu. Claro. Então, isso é muito importante. Eu fico muito feliz pelo troféu e, como você falou agora, ouvi também de colegas corretoras que, Carmen, eu me inspiro em você. Você realmente é uma pessoa que a gente pode ter como espelho. Então,
eu já me sinto muito feliz e lisonjeada com tudo isso. Que bom. É minha recompensa mesmo como profissional. Sim. É porque muitas vezes a gente não tem noção do quanto a gente impacta as pessoas. Entendeu, Carmen? A gente tá ali no dia a dia, dando o nosso melhor, tudo, mas tem muitas pessoas que acompanham o seu trabalho, o meu trabalho, entende? E a gente não tem essa dimensão, entende? Isso Então, mesmo. assim, quando falar, poxa, Carmen, não conheço. Carmen lá. Então, assim, tem credibilidade no mercado. Sim. E é isso que a gente tem que levar em consideração, sabe? Isso mesmo, Pra gente Gabriel. poder porque vender, no caso, vocês, ganhar comissão, tudo, é um trabalho normal. Mas ser ético, honesto, levar o melhor para o nosso cliente, tudo, sem colocar os nossos interesses em primeiro lugar, e sim o interesse do nosso cliente. Isso é o que muda, de fato. Quem vai ficar na profissão, quem vai permanecer 14 anos no mercado, ou quem vai ficar 1, 2 anos e vai buscar E é o outra que eu coisa. falo sempre, né? Uma coisa que eu passo muito para minha equipe é a questão da ética, realmente que a gente tem que ter ética, não só com o nosso cliente, mas com os colegas também, com os parceiros, porque isso é que faz com que você mantenha seu nome no mercado. Sim. Então, não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com honestidade. E eu acredito que isso em qualquer área profissional. Quando a gente vê os professores, ou na área de segurança pública, seja da saúde, em qualquer setor, a gente tem que ter ética, Sim, sem né? Tem dúvida. que ter essa integridade na nosso trabalho, realmente. Com certeza. São 14 anos de corretagem, mais quantos de conexão? Conexão são 4 anos. Pronto. Então, 10 anos foram de corretora mesmo. Sim, Queria dar um passo atrás, que a gente estava falando já muita coisa da conexão, sim. e saber esse período de 10 anos. Trabalhou em imobiliária, foi autônoma, foi os dois? Como é que você trabalhava? Eu acredito assim que toda experiência é válida. Então eu fiquei logo no início da minha carreira, em 6 anos eu fiquei na primeira imobiliária que eu trabalhei. Certo? A gente trabalhava muito com imóveis para lazer. Então o desafio era esse, porque a gente vendia imóveis na região de Estância. Então trabalhei muitos anos lá. E aí quando eu comecei a conhecer mais o mercado já de imóveis prontos para morar, porque era o que o meu cliente estava buscando. Então, quando a gente ia mostrar, vamos dizer, Gabriel, você quer uma segunda moradia? E aí o cliente dizia, não, Carmen, eu estou precisando da minha primeira moradia. Então, eu quero um apartamento, eu quero uma casa. E o meu público, logo no início, era para imóveis de lazer, que era na Praia do Saco, na Certo. região da Praia da Caueira. E aí foi quando eu comecei a atuar realmente no mercado de imóveis prontos para morar. 6 anos trabalhando dessa maneira, não é isso? Sim, Aí depois os outros 4. fiquei trabalhando avulso mesmo, né, independente. E aí foi quando a gente começa a ter mais aquele olho no olho do cliente, aquele atendimento mais personalizado, humanizado realmente. E eu vi que, nossa, é o que eu sempre quis fazer. E aí foi quando depois veio a ideia da gente estar com a Conexão Imob e começou a outra parte aí Da da história. história da Carmen aí. Eu pergunto sempre isso porque tem muita gente que nos acompanha que são corretores, né? E que muitas vezes tem um sonho de futuramente abrir a sua imobiliária, tudo, né? E eu entendo que existe um processo de transição, não é uma coisa. Porque você vender um imóvel é uma coisa, você cuidar de uma imobiliária é outra totalmente diferente. Hoje eu tenho meus braços direitos, né? Porque como eu realmente foco muito no atendimento, então eu gosto muito de estar com o meu cliente, eu gosto muito de estar nos empreendimentos, de estar no dia a dia, né? Então eu tenho pessoas que realmente cuidam da conexão para mim hoje, né? Então eu tenho um auxiliar administrativo, eu tenho a pessoa que cuida do marketing, eu tenho a pessoa que fica lá à frente gerenciando. Então tem que ter, né, para poder a gente conseguir conduzir aí com êxito. Interessante isso, porque geralmente o dono ele vai para um caminho oposto. E aqui não tem certo e errado, tem a forma como cada um toca seu negócio. Você inverteu, né, o processo. Você colocou pessoas de confiança, pelo que você está me falando aqui, para tomar conta dessas operações e você fica na linha de frente atendendo o cliente. É E isso? fico no administrativo também. Eu tenho alguns clientes que querem ser atendidos por mim. Então, principalmente indicação, porque o que gera leads na conexão eu não atendo. Então, mas eu ainda tenho meus clientes da minha carreira do início que querem. Até eu brinco, né? Porque a gente precisa se desvincular um pouco, eu como diretora da conexão. Mas tem cliente que só quer ser atendido por mim. Ah, Carmen, que me indicou foi a cliente que comprou com você, que
você fez um excelente trabalho, então que gostaria que você também me atendesse. Aí eu tenho que atender. Então, como eu gosto, né, amo mesmo o que eu faço. E aí eu tenho pessoas que ficam lá cuidando da parte administrativa, mas sempre a gente se reunindo para como fala, né? Ideias tem, mas a última palavra é a minha, né? Sim. Aí tem que estar acompanhando tudo. Claro. Então, assim, a equipe de marketing está gerando leads, os que eles gerarem, atendam. O time de corretores vão atender. Agora, esses clientes que são da sua carteira, clientes que vêm indicado diretamente te procurando, aí não tem jeito, né, Carmen? Aí é Eu você. tenho que dar esse atendimento exclusivo, porque realmente faz questão, né? E é aquela coisa, você vira um corretor de imóveis de confiança daquela família, Sim, né? Mas aí a Conexão Imóvel também tem corretores que estão preparados, que sempre, semanalmente, a gente está fazendo treinamentos, para também estar passando esse meu exemplo para o atendimento. Então, eu tenho vários corretores que vão estar fazendo do mesmo segmento que a gente faz, treinamento para atendimento para isso, legal. né? Dando segmento a isso. Aí, ok. Passaram-se 10 anos na corretagem, tudo, abriu a conexão, tá entendido. Como foi esse processo de formação de pessoas? Porque uma imobiliária é isso, é gente, não tem outro caminho. Sim. E para você chegar nesse nível de você ter o seu braço direito, ou pelo menos os seus braços esquerdo e direito, não é fácil. Não, a gente vai passando por desafios. E hoje o que eu percebo que realmente para a gente dar certo é capacitar as pessoas. Certo. Então as pessoas precisam realmente começar a entender o que é um atendimento, conhecer realmente o cliente e principalmente os processos, né? Porque dentro de um mercado imobiliário, de você adquirir um imóvel, existem várias etapas. E uma das primeiras etapas é o cliente que vai financiar ou comprar à vista. Então, todo esse treinamento é dado ao corretor, né? Porque vem o atendimento, né, que é primordial, e vem as etapas que eles vão conhecendo para poder ter celeridade no processo, para a gente, ao mais rápido possível, estar fazendo a melhor forma para o cliente, né? Sim. Tanto no momento da assinatura com o banco, no momento da assinatura com o cartório, da sua escritura. O processo, ele é bem, a gente já começou aqui em outras edições, existe um processo desde, digamos, da geração do lead aqui até o fechamento do outro lado, você tem um processo com várias etapas e algumas nuances. Bom, saber fazer uma simulação de financiamento, questão de documentação no cartório, o que é que você tem que levantar do cliente, saber se aquele imóvel tem alguma restrição na matrícula, enfim. Esse processo realmente é o processo primordial para a gente saber fazer, né? Então, aí é isso que eu quero te perguntar. Lá na Conexão, é você que realiza esses treinamentos? Como é que você faz isso Não, lá? nós temos parceiros também. Então, o atendimento mesmo, os processos, nós temos, eu também já fiz várias vezes, mas nós temos correspondentes também que vão explicar, que vão fazer o treinamento de Já processos. passou por aqui também. Nós temos também pessoas que vão falar sobre o marketing, sobre fotos, sobre filmagens, porque principalmente, né? O atendimento ao cliente, ele começa desde a captação do imóvel, né, de você ter boas informações, boas fotos, tá publicando, para aquele cliente que vem comprar e quer realmente todas as informações que são importantes. Então, toda essa etapa aí, a gente faz treinamento para os corretores estarem aptos para oferecer um atendimento com excelência. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque tem algumas imobiliárias que colocam dentro esses treinamentos, digamos, né? Sim. Né? E a sua dinâmica já é uma dinâmica um pouco diferente. Você tem esse processo mapeado do que é que tem que ser feito, só que aí você vai trazendo esses parceiros, o correspondente bancário, um especialista, digamos, em marketing, em vídeo, em foto e tudo. Eu acredito que o atendimento ao cliente, não sei se é você que passa muito, porque é a sua, digamos assim, a área que você mais gosta. Tem muita gente que vai lá. A gente já convidou várias pessoas para falar sobre sua experiência em atendimento, para fazer essa troca mesmo. Só que eu passo muito isso, porque é como você fideliza o cliente. E o que a gente vê muitas vezes no mercado é uma frieza, e eu falo no mercado como um todo, não só no mercado imobiliário. Se você vai comprar uma bolsa e você é bem recepcionado onde você entra, você vai voltar para comprar. Sim. Então, no mercado imobiliário, é você realmente buscar fazer esse atendimento diferenciado. Algumas pessoas já disseram para mim, Carmen, você vende gelo para esquimó. Você consegue? Não, é porque eu vendo o que eu acredito. E eu passo essa política, essa visão para os meus corretores, que a gente tem que vender o que a gente compraria. Porque às vezes a gente ouve no mercado do cliente dizer assim, o corretor quer empurrar para eu comprar. Não,
A política da Conexão Imóvel é totalmente diferente. O meu cliente ele vai comprar o que ele sonha mesmo, o que ele quer, o que ele busca, o que é melhor para ele, para a família dele, o que ele está querendo, porque ali é o trabalho, ali é a região onde tem filhos que estudam. Então a gente estuda bem o cliente para poder oferecer o melhor para ele. Então por isso que é o diferencial, porque eu não quero empurrar nada, eu quero que o meu cliente saia satisfeito e compre o que ele realmente deseja. E às vezes o corretor, até parceiro, fala: Ah, você quer fazer muitos gostos do cliente. Não, gente, eu quero fazer para o meu cliente o que eu quero que faça por mim. Lógico. Então, você, quando trabalha nessa linha, Gabriela, se torna mais fácil. Porque não tem que impor nada, a gente só tem que saber mais ouvir para oferecer o melhor. Com certeza. Assim, com certeza absoluta. E ainda que você não tenha aquele produto que o cliente está buscando no seu estoque, você vai buscar no mercado, vai fazer parceria e vai levar para o cliente o que de fato ele está querendo. Não é eu acho até engraçado porque tem corretores que falam, né? Uma vez eu trabalhei com uma família que são vários corretores. Então, tem um irmão, tem um amigo, tem um parente, tem um cunhado. E eu fiz parceria com todos, porque eu prefiro muito mais fazer parceria para encontrar o que o meu cliente quer. Se eu tiver já na minha vitrine, ótimo. Mas se eu não tiver, não tem problema algum. Faço parceria sim. Então, eu fiz parceria com todos eles. Eles até brincam. É impressionante. Aqui, Carmen já vendeu com todo mundo. Por quê? Porque é o que o meu cliente quer. E às vezes você vê essa pressão, porque aquele corretor só trabalha com aquela determinada construtora, então ele só vai focar naquela. Como a Conexão Imóvel trabalha com todas as construtoras, a gente consegue ter esse leque amplo e oferecer realmente para o cliente o que ele está buscando, Sim. que eu acho que é o mais importante. Sim, sim. Eu quero falar ainda da formação de equipes, porque essa experiência que você teve, né, na multinacional, focado justamente na contratação de pessoas, ficou 9 anos, 11 anos lá. De que modo você enxerga que isso facilita muito esse processo da formação do seu time dentro da sua imobiliária? Porque, assim, conversando com todas as imobiliárias, é um fato. A dificuldade que as pessoas têm, que os gestores têm, é de formar boas pessoas, de ter um time forte dentro da sua imobiliária. E por você ter passado por esse processo lá atrás, de recrutar, né, de trazer essas pessoas, eu acredito que você tem um grande diferencial dentro da sua imobiliária, dentro da Conexão, em ter esse time forte para, digamos assim, tocar boa parte do processo administrativo e deixar você, digamos assim, entre muitas aspas, livre, mas a gente sabe que não é bem assim, mas entenda, podendo se preocupar mais com o cliente, sabendo que vai ter gente no administrativo que vai resolver as coisas. Ou eu estou enganado? Não, tá correto, Gabriel. Tudo a gente ganha experiência, né? Aprendizado. Então, assim, hoje a gente consegue identificar, sim, aquelas pessoas que podem desenvolver melhor, né? Que realmente se adapta a ser corretor de imóveis. E é mais sobre você amar o que você faz e entender o que é ser um corretor de imóveis. Porque não é simplesmente você, como muita gente pensou, eu vou fazer o curso, já vou trabalhar, já vou vender. Não, não é. Você precisa realmente amar o que você faz e querer realizar o sonho do próximo mesmo, daquela pessoa. E como é que você gerencia essa expectativa no seu corretor? Porque existe um estereótipo de que a pessoa de fato vai fazer o curso e vai ganhar comissões milionárias. Isso é o que a gente vê. E a frustração também pode ser muito grande, né? Tipo assim, da mesma maneira que sonhou alto, a queda também vai ser de A gente lá, vê muita gente sendo corretor de imóveis, fazendo curso, tirando Cresce, ficando pouco tempo, como você mesmo falou. Mas o diferencial daquele vai ser a persistência, como a gente falou no início. Porque não é logo entrar. Eu já tive corretor que colocou o pé na imobiliária e, graças a Deus, fez venda. E tem corretor que ele vai ter que ter mais uma experiência no mercado e vai chegar o momento dele. Então, eu acredito que você se capacitando, você aprendendo, você entendendo. Conhecimento sempre é bom. Sim. Conhecimento nunca é demais. E quando você conhece os processos, você consegue realmente chegar no objetivo do cliente. Então, você fecha a venda. Mas, primeiramente, se capacitar, buscar conhecimento e, como você falou, como é que você faz para você entender que aquele corretor ele realmente tem uma afinidade para aquilo? É no desenvolver, é no estágio. Né? Que ele entra lá na conexão, ele começa a aprender, ele começa a atender com a gente sempre acompanhando. E aí você vê, nossa, já se identificou. Então, lá eu tenho muitas corretoras, tem alguns corretores, mas a maioria são mulheres. E aí eu sei que elas realmente se identificam e é o que elas querem para a vida delas. E sempre ali eu com exemplo sobre a questão do atendimento, porque tudo começa aqui, né? Você vai ligar para a conexão primeiro, para saber sobre o imóvel. O que vai garantir realmente aquele fechamento é o diferencial que é o atendimento. Entendi.
A maior parte da minha equipe são mulheres. Sim. Você falou aí a mesma coisa. Queria saber sua opinião. Eu tenho a minha, mas eu queria ouvir de você. Por quê? Eu acredito assim, eu vou falar muito por mim. Eu sei que cada um tem suas qualidades, tem suas perseveranças, seus valores, né? Agora, eu acredito que mulher ela é muito vitoriosa porque ela batalha mesmo pelo que ela quer. Então, essa questão da persistência, de não baixar a cabeça, de acreditar, de querer realizar os sonhos. Viu? Mas todos têm, mas assim, o que eu vejo é que a gente, às vezes, tem coisas que são frustrantes. Vamos dizer, eu tomei um banho de água gelada agora. Mas amanhã é o novo dia, eu vou continuar perseverando, batalhando, que vamos ser vitoriosos. Então, eu acredito que a mulher, ela tem esse poder, essa força mesmo, e a persistência de buscar todo dia. E não esmorecer por causa daquele não. Então, eu acredito que porque algumas pessoas saem da profissão por isso. Eu sei que eu tive um não aqui, mas eu vou ter um sim lá na frente. E essa questão da força mesmo, da garra, da determinação. Eu tenho exemplos de corretoras ao meu redor que elas estão aqui, ó, fazendo captações, elas estão atendendo, elas estão ali sempre em constante aprendizado para ter o resultado. Sim. Então, realmente, você pode sim tirar um plantão, pegar um cliente bom e já fechar ali rapidamente. Mas na maioria das vezes é muito, muito mais desafio, muito mais. Como é que eu posso dizer? A gente tem que buscar mais. Né? Correr atrás realmente, literalmente, do que só esperar. A gente não espera, a gente tem que correr atrás. Sim. É um atendimento na rua, é chegar até o cliente também, é fazer visitas também. Então, é isso que vai gerar o resultado. Quero falar já sobre isso, sobre essa questão do marketing, que hoje está todo mundo só no digital e eu não enxergo dessa forma, não. Mas eu tenho um diferencial, viu? Mas eu também não posso passar assim a cereja do bolo, né? Mas eu sempre falo para minha equipe uma coisa que alguns colegas parceiros já falaram comigo no mercado imobiliário, que dizem assim, coloca isso aqui para Carmen vender, ela vende. Rapaz, o que Carmen não vender, ninguém mais vende. Eu acho interessante, porque assim, é acreditar no seu produto, é acreditar no que eu estou vendendo. Porque se eu compro aquilo, eu vou vender com segurança. E graças a Deus, até hoje, o que eu passei para o meu cliente, o que eu vendi, sempre foi tudo muito transparente e eles realizaram o sonho realmente. Eu falo de empreendimentos, né, de lançamentos. Sim. Então, todos foram entregues e isso aí é muito mais gratificante e seguro para a gente, né? Com certeza. Sobre essa questão da equipe ser mais feminina, para mim são 2 pontos, né? E para você, que é gestor também, para mim é o cuidado e o compromisso. A mulher enxerga as coisas de uma maneira diferente, né? Não que o homem não possa ter cuidado e não possa ter compromisso. Mas se você pegar assim, em uma amostragem e da experiência que eu já tive com a equipe... Gabriel, vamos saber separar realmente, né? Porque a gente sabe, o homem tem aquela força dele, tem muitas coisas que ele vai se identificar mais. E a mulher, como você falou, a mulher tem mais aquele cuidado, realmente, do atender, aquele carinho, aquela maneira de querer tratar ainda o cliente da melhor maneira possível, né? O pessoal até brinca, quer dizer assim, você vai colocar o cliente no colo? Se puder, coloca também. Mas é essa forma aí que a gente tem, feminina mesmo, de atender o cliente, né? Que é o diferencial. Exato. E aí eu gosto muito desse cuidado, desse compromisso, do zelo, entendeu? Isso eu gosto bastante. Que é difícil você encontrar isso no homem porque a gente está falando da natureza. Isso, né? exatamente. Então você não tem essa característica. Talvez para outras áreas você. Talvez não, né? Obviamente você vai necessitar de fato de uma coisa mais masculina, né? Mas, como eu gerencio equipe de marketing, equipe financeira, equipe administrativa dentro da empresa, comercial, eu prefiro trabalhar com mulheres. Nesses cenários, eu prefiro. Então, cada profissão com a sua pessoa que se encaixa melhor, né? Agora, ainda nesse viés sobre a presença feminina, eu queria falar sobre a sua liderança no mercado imobiliário como mulher. Porque é um mercado predominantemente masculino. E não sei se você já teve alguma coisa de preconceito do cliente final, né? Não, de não querer. Muitas vezes, não. Já ouvi relatos de mulheres falarem, gestoras, do cara chegar na imobiliária, não, eu quero falar com o dono. Ei, mas o dono sou eu, você tá de frente para ele, né? É interessante, isso é algo que a gente sabe que há muito tempo atrás eu acho que existia até um preconceito maior. Eu acredito que hoje não. Hoje a gente é muito bem aceita no mercado imobiliário.
todas as mulheres. E quando você se posiciona, né, e eu falo até assim, que às vezes eu chego no local e só tem homens. Porque a maioria, como você falou agora, são donos de imobiliárias. E hoje não, hoje isso está mudando, tem muito mais mulheres também entrando no mercado. Então, a aceitação, eu posso dizer que eu sou muito bem recebida, com muito respeito por todos. E é muito também da gente estar se posicionando, né? Então, a gente chega ali para ser um trabalho a mais, para ter um profissionalismo. Então, hoje, todo o ambiente que eu chego, né, na maioria que eu falo assim, hoje eu sou conselheira do Cresce, então lá tem muitos gestores também. Faço parte da ação social do grupo também do Cresce. Dentro também dos diretores, quando a gente faz alguns eventos, que tem muitos homens também. Então, eu sempre fui muito bem recebida e muito respeitada. E como cliente como todo também, que a gente atende muitos clientes. Como deve ser, né? Então, eu hoje posso dizer isso. Alguns percalços que eu passei foi do momento assim de fazer alguma negociação e o cliente mesmo, o comprador, às vezes querer uma negociação com um homem. Então, a figura masculina naquele momento. Né? Já aconteceu comigo. Só que naquele momento que ele conheceu meu trabalho, que ele viu que eu tinha uma segurança no que eu estava passando, ele me agradeceu muito. Ele até falou isso, esse cliente. Ele disse, poxa, eu não esperava tanto, assim, de uma mulher como corretora, que ele já tinha vendido imóveis dele com corretor, mas ele elogiou e se sentiu seguro. Que eu acho que é importante isso, a gente passar essa parte. Ganhou 1000 pontos com ele, não? Não, e assim, sobre o atendimento, sobre a diferença de como a mulher atende, sobre a posição de se colocar ali para estar oferecendo para ele até um leque maior de opções. E ele, no final, ficou muito satisfeito também. E hoje eu vejo o mercado imobiliário como de todos, né? Mulher, homem, a gente é muito bem recebido onde eu chego. Maravilha. Quero tocar agora num ponto que você falou aí, um pouco polêmico, mas eu tenho que abordar esse ponto porque, veja, minha primeira formação foi em comunicação. Eu sou publicitário de formação inicial, depois fiz direito e tal, enfim. Mas você falou o seguinte, Gabriel, os clientes que vêm, que me procuram, todo eu ainda atendo. Praticamente tem atendimento todo dia, né? Porque tá aqui para encerrar o podcast, você já tem um atendimento para poder fazer. Eu amo muito o que eu faço. Eu tenho que parar um pouco para ficar mais na conexão, mas para me encontrar na conexão eu tenho que marcar. Pronto. É só horário marcado. Eu quero falar sobre a questão do marketing, porque eu vejo muitos gestores, principalmente os que estão iniciando. Eu vou botar uma estrutura bonita e tal, vou botar marketing, gerar lead e vai tudo acontecer. Eu não enxergo dessa maneira. Eu entendo que o marketing, ele, principalmente o digital, eu tô falando, tá? Ele é um dos braços de ações que você precisa fazer. Você tocou no assunto aí, a gente faz várias ações e tal. Não precisa entregar a cereja do bolo, como você falou, mas eu queria trazer, até para que a gente possa compartilhar, a sua visão sobre indicação, que para mim ainda continua sendo um carro-chefe, principalmente para você que tem 14 anos de mercado, e tirar um pouco da cabeça das pessoas de que, e muitas vezes responsabilizar o marketing somente pela ineficiência operacional da imobiliária dele, botando tudo na conta do marketing. E eu queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Não é, Gabriel, realmente, o que você falou agora, não é o marketing que é o responsável só, porque ele pode muito bem trazer o lead, mas quem tem que dar um andamento ao atendimento e fechar realmente a venda é o corretor de imóveis. E quando você falou aí sobre o atendimento, hoje, se eu disser a você que Carmen, eu não preciso de um lead, eu não preciso estar nas plataformas de anúncios, eu não preciso realmente, porque o meu marketing realmente fui eu que fiz, porque hoje eu tenho muitos clientes, porque eu atendi aquele cliente, ele me indica. Então, e muitos corretores não fazem isso, eles fecham aqui o contrato, assina e tchau. Eles não cuidam do pós-venda, eles não cuidam do cliente, mas é aquele cliente ali que sentiu segurança, fechou com você e que vai indicar outros. Por isso que é tão importante o atendimento humanizado, porque se eu vendo para Gabriel e Gabriel se sentiu tão seguro na compra do imóvel dele, realizou o sonho, está feliz, ele vai fazer o que? Vai indicar. Então, hoje, Carmen Scofield, como corretora de imóveis, eu só atendo clientes que foram de indicação. Então, foi o meu marketing pessoal, realmente. Foi o meu porta a porta, foi conhecer empresas, foi realmente visitar vários departamentos também, onde várias pessoas foram me conhecendo e ali eu fui fazendo um leque imenso de clientes. Então, hoje a conexão tem os clientes dele, com os nossos corretores atendendo, mas o marketing pessoal é tudo. O olho no olho realmente não tem tecnologia que tire isso. Então, esse assunto a gente pode, assim, puxar várias ramificações,
Porque, primeiro, veja, até para o seu time, seus corretores que estão lá, eles olham para um negócio desse e falam assim, ela não depende da gente não, viu? Isso tem um peso muito grande, porque veja só, o corretor que ele é a estrela dentro de uma estrutura, e tem muitos casos, Sim. ele sabe que você está na mão dele. É. Lá na Conexão é uma conexão com pessoas mesmo. Eu tenho meus corretores que, graças a Deus, estão vendendo, estão realizando os sonhos dos clientes e os deles também. Eu sempre falo assim, gente, a venda não é só realizar o sonho do cliente, não. Você vai ter seus honorários que vai realizar seus sonhos. Sim. E eu também estou ali para trocar experiências. Realmente essa conexão é perfeita entre a gente, porque eu tenho meus corretores vendendo e eu estou aqui vendendo também porque é o que eu não vou parar de fazer, porque realmente é realizar sonhos, é estar ali participando daquela realização do meu cliente. Então, eu não paro. Mas hoje lá não depende só realmente dos meus corretores. Eu estou sempre na linha de frente também, no Então, atendimento. a questão, né, a palavra motivo, o exemplo arrasta, né? Você está na linha de frente, fazendo a coisa acontecer. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, além deles entenderem que, tipo assim, poxa, quem está na frente, tipo, vende igual ou melhor do que eu. Ponto. Isso é bom. Né? É que nem, por exemplo, na minha empresa. Lógico que para eu estar aqui apresentando podcast, tudo tem que ter gente no comercial vendendo. Mas se eu descer e for lá no comercial, elas sabem que eu vou vender. Entendeu o que eu tô querendo Sim. dizer? Então é o exemplo. E a segunda coisa que é pra gente desmistificar é dizer assim, não, a gente vai contratar um especialista de tráfego pago ou uma agência de marketing, vai colocar o dinheiro e, tipo assim, uma varinha mágica e as coisas vão acontecer e as vendas vão explodir. Eu não enxergo isso. Tem que ter mão de obra mesmo, qualificada, para poder dar conclusão nesse fechamento de venda. E muitas vendas ainda vêm através, não é do digital. É isso que eu quero tocar aqui. Vem através de Você já indicação. ouviu falar em PAP? Alguns já trouxeram isso para cá? Porta, né? Hã? Alguns gestores de imobiliária já trouxeram isso para cá, o PAP? O PAP que eu conheço é o porta a porta, não é isso? É isso aí. Então, assim, é a minha marca registrada no mercado imobiliário, é o PAP. Eu ouvi de um dono de uma grande imobiliária também que ele disse assim, nossa, a melhor equipe é a equipe do PAP. Porque no mercado digital todos estão lá, Sim. todos estão lá. Mas quem está ali, naquele comércio, mostrando ao cliente aquele produto, olho no olho, passa muito mais segurança. Então, todos os empreendimentos que eu vendi, Gabriel, eu posso falar com toda a segurança que eu fui a melhor em vendas. Né? Hoje eu estou com a Conexão. A gente está focando muito em imóveis prontos para morar. Mas todos os lançamentos que tiveram, eu fui a melhor em vendas como corretora de imóveis. Por quê? Porque eu fazia muito isso. O olho no olho, o PAP realmente, o marketing é importante, como você falou, mas esse olho no olho é o diferencial. E aqui, pelo amor de Deus, a gente não está dizendo assim, não faça marketing, porque as pessoas vivem essa coisa, né? Não. Ou uma coisa ou outra. A gente está dizendo o seguinte, é justamente o oposto. Eu vou te perguntar uma coisa. Fale. Você compra um imóvel, se eu chegar aqui e te apresentar, mostrar um book para você, ou se eu te ligar? Não, se você me ligar, vai ser melhor, né? Se eu te ligar ou te apresentar me apresentar produto... pessoalmente, lógico, vai ser muito melhor. Então, porque você vai ver o produto, vai tirar dúvida naquele momento. E às vezes uma ligação, você não está com a mesma satisfação em atender, mas ali olho no olho, você vai atender a pessoa que está ali visitando. Sim. Então, era isso que eu fazia muito. Então, às vezes, quando alguém me liga para oferecer algum produto, eu fico meio que impaciente, porque eu estou com outras coisas para fazer, ou até naquele momento ali ocupada. E se você marcou uma visita com aquela pessoa e você vai mostrar aquele empreendimento, é o diferencial. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que eu vejo é que as pessoas, pelo fato do digital ser mais cômodo, né? Para o corretor, para a imobiliária, tudo, tá se perdendo muito essa questão do olho no olho e tal. E as pessoas estão, injustamente, eu acho, culpando o departamento de marketing, achando que esse marketing vai resolver tudo. Ou seja, não, é bom equilíbrio. Vou pegar o drone e vou fazer uma filmagem maravilhosa, tal, tudo, mas o atendimento é ruim. Não adianta de nada. Exato, pronto, Concorda é perfeito. ou não? Então é o equilíbrio, concordo sim. Eu acredito que tudo na vida da gente, né? Sim. Não pode ter o mais ou menos, tem que ter o equilíbrio. Então, você fazer um marketing bacana, você fazer uma filmagem boa, mostrar muito bem o produto e realmente na hora do atendimento saber oferecer e tirar as dúvidas do cliente é o diferencial. Então tem que ter esse equilíbrio realmente. Os dois são importantes. Com certeza. Você falou muito aí, tocou mais de uma vez, de estar focando bastante em lançamentos, em empreendimentos. Mas até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, não era a pegada inicial da Conexão. Sempre foi muito voltada para usados. Exato.
E aí, como é que foi isso aí? Imóveis prontos para morar, né? Seminovo. Para não dizer que é usado, né? Isso, mas acontece. Pronto, então, os lançamentos, porque a gente precisa se adequar ao mercado, né? Mas quando eu comecei na minha carreira como corretora de imóveis, foram lançamentos. E a gente sabe que tem aqueles empreendimentos que são shows de bola, que a gente tem que estar realmente oferecendo para o cliente, mas a gente hoje está trabalhando com todas as construtoras. Então, por quê? Porque tem aquele cliente que já quer morar, né? Que é o nosso foco, e tem aquele cliente que pode aguardar a entrega do empreendimento. E tem aquele cliente, como você e eu, que já moramos no imóvel, que a gente gosta, bem localizado, mas a gente quer, às vezes, um conforto maior. Sim. Então, por isso que os lançamentos da Barra foram tão vistos, né? E esse ano sempre vendendo bastante, que são os condomínios fechados com acesso ao mar. Sim. Porque você pode se planejar, você compra um terreno e depois você constrói sua casa para viver o resto da vida de férias, né? Sim. Então, por isso que a gente foca também nisso, porque a gente sabe que é muito bom para o cliente. Viver o resto da vida de férias. Olha o argumento da mulher, meu amigo. E a gente pode viver agora, né? Então, eu não preciso me aposentar para viver todos os dias como se eu estivesse de férias. Imagina você chegar, tá no condomínio que te oferece uma caminhada ao entardecer na praia. Depois você volta para sua casa, toma também um banho de piscina. Sim. E aí todo dia você pode viver assim, como se estivesse num resort, né? Esse livro que você essa fala que você trouxe, tem 2 livros que falam muito bem sobre isso. Um se chama Morra Sem Nada. Depois, se você tiver a oportunidade, vocês também que estão nos acompanhando, leia. E outros falam sobre trabalho 4 horas por semana. Desconsidere o título do livro. Só foque no conteúdo. Ele traz... Os 2 livros falam muito sobre isso, que é o quê? Foi colocado uma visão de aposentadoria na nossa cabeça errada. Que é, eu vou trabalhar, para quando tiver com 60 e poucos anos, me aposentar. Entre aspas, que o governo, cada dia que passa, ele sobe mais esse teto de aposentadoria. Então, isso mesmo. E o que esses 2 livros trazem é o seguinte: você ter mini aposentadorias ao longo da sua vida inteira. Então, você morar em um condomínio da maneira como você está falando, você, de certa forma, está colocando esse processo em prática, entendeu? Exato, é qualidade de vida. Porque é aquela coisa, não, quando eu me aposentar, eu vou ter uma chácara, não é isso que era aquele... Exato. Aí quando você tiver com 65, 70, você não quer fazer mais nada, né? Você não vai estar aproveitando como pode aproveitar agora. Exatamente. Então, você pode todos os dias, sim, caminhar na praia. Você pode todos os dias, sim, tomar um banho de piscina, antes de ir para sua casa descansar, né? Então, é essa a proposta que os condomínios oferecem. Então, por isso que a Conexão Imob também foi focar nesses empreendimentos. Então... Ok, entendo. Mas eu vi assim, você tinha essa veia muito forte de imóveis. Ainda tenho. Imóveis prontos para morar. Prontos para morar, pronto. Né? E aí, agora você tá, assim, qualidade para vender, isso aí é indiscutível. Eu compro, né? Então, eu tô lá na Barra dos Coqueiros, o pessoal fala assim, você é a rainha da Barra? Porque quando me perguntou aqui na Barra, agora mesmo, daqui a pouco eu tô indo pra Barra. Mas realmente, né? O segmento, né? A gente... Tem isso aí como uma proposta de qualidade de vida. E aí eu quero te perguntar o seguinte, como é que é a formação dessa equipe? Todo mundo vende tudo? Tem equipes separadas? Como é que você trabalha isso lá? Então, tem muito que a gente se identifica, né? Eu mesmo, Carmen, me identifico muito com os imóveis já pronto, né? E também já foquei em imóveis de lançamento. Mas eu tenho sim uma equipe que já é especialista em imóveis prontos para morar e tem aquela equipe que gosta mesmo dos novos, né, que está se especializando, estudando todo dia, porque sabe que quando o Gabriel chegar aqui e dizer assim, olha, eu realmente moro com meus pais, mas estou me casando, eu quero aquele apartamento e quero na região que eu trabalho lá no centro, então já sabe orientá-lo, né, direcioná-lo a Barra dos Coqueiros. A gente sabe direcionar aquele cliente, então, de acordo com a necessidade de cada um, a gente sabe direcionar. Então, a equipe, ela é capacitada para entender isso e ouvir o cliente. E conhecer os empreendimentos. Então, é porque são 2 mundos totalmente distintos, apesar de ser tudo imóvel, mas a realidade, a forma de comprar, o processo em si, a parte documental, por exemplo, na parte do lançamento, geralmente a construtora tem o correspondente próprio dela, Sim. Então, digamos, encurta esse processo para a imobiliária, ao passo que no pronto para morar, você meio que assume essa responsabilidade todinha. Exato. O trâmite do imóvel já pronto para morar, ele é muito mais minucioso e trabalhoso. Porque, como você falou agora, a parte de cartório, de prefeitura, a responsabilidade com a aprovação do crédito é da Conexão Imob. Agora, o lançamento, a gente tem o cliente, a gente também tem que explicar tudo, porque existe os juros de obra, existe tudo que o cliente vai pagar até o longo da poupança, e que ele precisa estar muito ciente de todas as responsabilidades, e que a gente também orienta, explica, capacita a nossa equipe
para passar tudo. Então, existe um perfil de cliente, né? Sim. Aquele que já quer para morar, que precisa urgente, porque muitas vezes até está morando de aluguel e não pode pagar 2 prestações, Sim. né? Não pode pagar a poupança e mais o aluguel. Então, por isso que a gente tem um foco e a predominância no pronto, por causa do nosso cliente. Nosso público maior é aquele que quer para agora. Entendi. Então, a gente também está focando nesse outro público, que é aquele público mais jovem também, que quer comprar seu primeiro imóvel, e que a proposta das construtoras é muito boa, porque existe, né, o subsídio, existe muitas vezes as taxas gratuitas. Essa facilidade também para quem vai adquirir o primeiro imóvel é importante. Então, a gente tem que conhecer de tudo um pouco. Ou seja, visão de mercado, minha amiga, meu amigo que está acompanhando, tá vendo você. Agora, deixa eu te falar um negócio. Você chegou aqui nervosa para poder gravar tal tudo. Nosso tempo já estourou. Já? Já. Sério? Já passou? Já me avisaram ali do lado ali, olha, vocês já Foi estão tão conversando há rápido. 50 minutos, é? Pois é. Sério, Micaela? Tão rápido? Nossa, ainda faltou tanta coisa. Era exatamente o que eu ia falar para você. Tem 50 minutos e tem várias coisas que eu não lhe perguntei. Mas para a gente caminhar, né, para o final, até porque você tem o seu compromisso também, eu queria que você desse uma palavrinha sobre o que você enxerga de futuro para o mercado, do mercado e da conexão. Do momento que eu te conheci, daquela inauguração da sua imobiliária para hoje, é outra pessoa. É outra imobiliária, é outra pessoa totalmente diferente. Fico feliz por isso. E, de certa forma, poder estar ajudando com a nossa plataforma dentro da sua imobiliária. Mas eu queria saber de você o seguinte: o que é que você enxerga para a conexão para os próximos 5 anos e para o mercado imobiliário aqui no nosso estado? Então, eu tenho uma perspectiva muito boa, muito positiva, porque cada vez mais Sergipe está crescendo. Então, com o desenvolvimento, com os investimentos, né, na expansão da Orla de Aracaju, da parte da região lá do Litoral Sul, da região da Barra. Então, Aracaju como um todo, ele está sendo muito visto no mundo todo. Sim. Eu tenho clientes do Chile, da Alemanha, tenho clientes que vêm do mundo buscando qualidade de vida. Então, o mercado imobiliário vai estar crescendo. E a Conexão Imob crescendo junto, enxergando isso, porque hoje a gente tem uma rede de apoio. Eu tenho um setor jurídico dentro da imobiliária, que a gente também está fazendo os processos para aquele cliente que não tem um imóvel que está regularizado. Então, tanto nessa parte de fazer uso capião, inventário, que é justamente para os imóveis que já estão aí, né, os imóveis prontos para morar, Sim. e para o que tem a oferecer de crescimento para o mercado de Sergipe como um todo. Porque a gente cresce no Litoral Sul, a gente cresce na Barra, a gente cresce em Socorro. Então, assim, está se expandindo cada vez mais. E a gente está trazendo um público muito diferenciado. Porque só de você falar que você tem cliente do Caribe comprando aqui em Sergipe, a gente tem cliente do Chile comprando aqui, investindo aqui, porque está vendo o potencial que a gente tem. E tem gente reclamando do mercado, né? Não, eu não reclamo, eu só agradeço, porque realmente a gente tem que enxergar de uma forma melhor, mais ampla. Então, tudo depende da sua mentalidade, né? Sim. Perceba que no início da conversa, quando eu perguntei sobre a crise de 2015, 2016, ela falou que você tem que pegar o que está entre linhas. É porque eu tento estratificar e passar aqui do outro lado, mas você volta e assiste de novo. Ela falou que foi fazer o curso de perita avaliadora e tal, porque não estava dando de um lado, mas do outro ela começou a fazer outras coisas. Agora ela disse que dentro da imobiliária dela ela tem um departamento jurídico. Por quê? Porque muitas vezes chega um imóvel que precisa fazer uma retificação de matrícula, que precisa fazer uma averbação, que precisa fazer um uso capião, certo? Nós temos muitos E isso imóveis é um assim. outro negócio que não depende do percentual da comissão da imobiliária. Ela vai cobrar o serviço para o cliente, que é justo. Sim. Por quê? Porque se tiver alguma restrição nesse imóvel, ela não consegue financiar. E a maior parte dos imóveis são financiados. Exatamente. Então, a gente tem que regularizar nosso imóvel para poder ficar apto para o financiamento. Desfrute da inteligência da cabeça de uma mulher dessa. Perceba o que ela falou. Tente implantar isso na sua imobiliária, veja outras oportunidades, aprenda com quem está fazendo há muito tempo no mercado imobiliário e aí já está vendendo lançamento, já está oferecendo serviços jurídicos, é perita, avaliadora. Então a gente tem que olhar esse tipo de coisa, agradecer por você vir aqui e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Gostaria de ficar mais 1 hora aqui conversando com você, puxando coisas, informação, mas eu vou tomar um café com você lá. Aquele bolo que eu levo lá de vez em quando. Então é bom. Você viu? Então, assim, quero te agradecer pela sua presença aqui, abrilhantar o nosso podcast. Queria que você deixasse um recado nessa câmera aqui para as pessoas que fazem sentido na sua vida, a sua equipe, família. Essa é a câmera aqui para você poder agradecer e mandar o seu alô. Então, eu quero agradecer, né, a todo esse tempo, né, me apoiando, a minha família, meus filhos também.
Quero agradecer a equipe toda da Conexão Imob, que faz toda a diferença também, está ali me apoiando. Então, isso é muito importante. E, assim, todo mundo realmente é importante para a gente crescer, né? Crescermos juntos. Então, minha gratidão a todos que fazem parte da equipe da Conexão Imob. Pronto. Vida longa, viu? Para a Conexão Imob. E principalmente, né, não mais nem menos importante, que é a Deus que nos dá força todos os dias. Que a gente sabe que sem Ele a gente não consegue. Com certeza. Carmen, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas para poder ver esse episódio que foi brilhante com Carmen, produtora também de série, né? Schofield. Como é o nome da série lá, Mica, lá do que tem o sobrenome do Schofield? É o cara Prison Break, lembrei Prison agora. Break, Parente dela, viu? Da família aí. Um abraço, até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau.